E o vilão é o famoso café. Então vamos lá. Vamos aqui. Então, o nosso slide aqui, né, falando do nosso assunto, café é bom ou mal para a nossa saúde? Então vamos aqui discorrer o nosso assunto de hoje. Pessoal, por favor, eu inicio aqui com vocês. Se essas informações que nós vamos aqui colocar para vocês são úteis, não esqueça de deixar o like, tá? Por favor, deixa o like. Não esqueça nunca de deixar o like. Depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso aqui. Bem, então o café é uma bebida saudável? Nós vamos depois ver isso com calma, tá? Estou fazendo perguntas. O café é uma bebida saudável? Você deve beber café ou escolher outras alternativas em vez disso? Nós vamos conversar sobre isso. Você deve beber café ou outros meios para melhorar a sua saúde, vamos dizer assim. Pesquisas. Em 2017, estudos publicados nos Annals of Medicine descobriram que beber café parece promover parece, não é uma certeza, parece promover longevidade. Olhando para cerca de 700 mil pessoas de diferentes origens raciais, culturais, boa tarde, Suzy, seja bem-vinda, e étnicas, beber mais café estava ligado ao menor risco de morte. Isso também, a gente sabe que toda pesquisa, ela tem por trás uma pessoa que às vezes fornece dados ou banca essa pesquisa para nunca falar mal. Eu oriento vocês, quem quiser fazer, olhar no Netflix, por exemplo, existe um documentário que eu acho sensacional, chamado What the Health. What the Health significa que saúde. E vocês vejam lá, nesse documentário americano, o quanto as empresas que produzem certos alimentos bancam as pesquisas e as informações para dizer para você, isso faz bem, isso não faz mal, olha, isso aqui vale a pena você consumir bastante. E a pessoa que fez esse vídeo, ele mostra muito claramente, inclusive com médicos, nutricionistas e outros pesquisadores, que dependendo do alimento, faz um mal terrível. Então, muito cuidado às vezes com aquilo que a gente escuta, e eu gosto sempre de falar isso, se baseiem sempre em pesquisas fidedignas, pesquisas que tenham certeza naquilo que estão falando, para não estar gerando em você uma dúvida, tá? Então tudo, eu falo sempre, tudo tem limite. Usar café também durante o dia tem limite. Outros estudos. Um estudo analisou pessoas que vivem em 10 países europeus, descobrindo que bebedores de café eram 25% menos propensos a morrer durante os 16 anos de estudo em comparação com os que não bebiam café. O café tem um poder, na verdade, cerebral. Ele é excelente. Mas a gente sabe que o café não descafeinado, e isso é uma mentira, inclusive, para você ter um café descafeinado, e tem muita gente que consome, o café descafeinado às vezes é 3 vezes mais caro do que o café comum, a cafeína, ela é o vilão disso tudo. E aquela história, café descafeinado faz bem. Para você ter um café descafeinado, você tem que fazer um processo tão grande que você tem que tirar mais ou menos 60 componentes naturais do café. Aí você vai perder praticamente todas as propriedades dessa bebida, tá? Então a cafeína para seu irmão Cláudio faz um bem incrível e não altera a sua qualidade do sono. Para mim, eu não durmo. Se eu tomar café, eu fico uns 3 dias sem dormir. Acaba comigo. Em mim faz um efeito contrário, fico com insônia. Eventualmente tomo café com leite. Nem café, nem leite. Para mim é nem café e nem leite, nenhum nem outro. Benefícios para a saúde. Depois nós vamos falar os males para a saúde. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de café diário não deve passar de 100 ml. Não mais do que isso. O que são 100 ml? Uma xícara, ponto. Não mais do que isso.
Mais do que isso, vocês vão ver lá no final, quando eu falar dos malefícios. Então, ele é recheado de antioxidantes. Já sabemos, já conversamos várias vezes. O que é o antioxidante? É um promovedor de bloqueio do envelhecimento das nossas células. Pesquisas hoje mostram que uma xícara média de café pode conter mais antioxidantes de polifenóis do que o cacau, o chá verde, o chá preto e o chá de ervas. Todos esses chás, não estamos falando do cacau, tá? Estamos falando do chocolate puro. O cacau é o chocolate puro. O chá verde, a gente sabe que causa alguns males para os nossos rins. O chá preto também e o chá de ervas, dependendo da quantidade que você consuma, ele pode levar até a morte. Houve um caso, praticamente aí 2 meses atrás, em que a pessoa veio a óbito tomando chás misturados de várias ervas. Responsáveis pela maioria dos benefícios, o café, são o ácido chamado clorogênico e o ácido cafeína, ambos os quais podem ajudar a proteger as células contra os danos do estresse oxidativo, que é o envelhecimento das nossas células. Uma garrafa de café por dia para o Cláudio é assustador. Sim, é excesso. Depois você vai entender por quê. E você vai ver se existem alguns sintomas ou sinais que ele vem apresentando devido a esse consumo exagerado do café. Eu não sou contra os alimentos, vejam bem, pessoal, eu não sou contra os alimentos, eu sou contra o excesso, sou contra o exagero, tá? Eu não sou contra a pessoa se alimentar, ela deve comentar porque ela tem a liberdade dela de se alimentar, gostar ou não. Até o diabético, se é comer doce, problema dele, ele sabe as consequências. Agora, a ideia aqui do canal é mostrar o lado bom e o lado ruim de tudo que a gente faz, do exercício, da alimentação, dos chás que a gente usa, né? Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Eu também não sei tudo. Tem coisas que falam para mim às vezes, eu falo, eu vou pesquisar, depois eu te respondo, tá? Pô, você saber tudo também, tu é uma máquina. Você é o Google online. Não sabemos tudo. A gente estuda, a gente pesquisa, a gente leva informação. E esse é o que eu estou fazendo aqui com vocês, levando informação. Então, a saúde do fígado agradece. Um estudo publicado no Archives of Internal Medicine mostrou que o aumento do consumo de café estava associado a menores taxas de progressão da doença hepática, como a hepatite C, tá? Então, ele age de forma preventiva no nosso órgão metabólico, que é o fígado. E é um dos órgãos importantíssimos para a gente, tá? Dentro da medicina chinesa, se fala ele como órgão importante relacionado à raiva, inclusive, e à incidência da tensão que você leva durante o dia a dia, é o nosso fígado que está levando essa carga toda, tá? Mas o fígado é um órgão, se você colocar pela importância dele, se nós relacionarmos ele com o coração, por exemplo, o fígado é muito mais importante do que o coração. O coração tem uma função. Qual é a função dele? Bombear o sangue. Ponto. Acabou a função. Qual é a função do fígado? Tem mais de 500 funções. Se vocês leem livros de medicina falando sobre o fígado, você vai ter um compêndio aí de 1.500 folhas somente falando do órgão fígado. Ele tem muitas funções. Outras pesquisas sugerem que o café também pode proteger contra a cirrose, aí também depende do grau, né? Existem 3 graus de cirrose. O grau 1, que é reversível, 2 já começa a complicar, 3 só com transplante, não há mais jeito. Não há mais jeito de recuperar o fígado. E é um órgão que é regenerável, ele se regenera, tá? Ele pode se regenerar. Tanto que há amostragens, inclusive, familiares de pessoas que tinham algum comprometimento de fígado e essa pessoa sendo compatível com a outra, pegando 40%, 50% do fígado e sendo transplantada, né, para uma outra pessoa, 6 semanas depois, as duas pessoas estavam com o fígado do mesmo tamanho. Cresceu novamente. Ele é um órgão que se regenera. Mas a agressão vai comprometê-lo, né? Desempenho físico melhorado, isso é por causa da cafeína, né? A cafeína vai melhorar o desempenho físico,
mas em alguns países pode ser considerado como doping, tá? A cafeína pode ser considerada como doping. Muitos estudos mostram que o café aumenta o estado de alerta, ou seja, você fica ligado, e melhora o desempenho mental e físico no curto prazo. Tudo que você consome em excesso, uma hora não faz efeito como deveria. Aí as pessoas, o que fazem? Tomam mais. Aí não resolve, ela toma mais, e toma mais, e toma mais. Por isso que o café não faz efeito. De acordo com a pesquisa, a cafeína não melhora diretamente a capacidade máxima de oxigênio, mas ajuda a aumentar a potência ou a resistência para atletas. Por isso que é considerado hoje uma bebida que pode ser colocada como um doping. Então, pessoal, se as informações que nós estamos passando para vocês aqui estão sendo úteis, né, para vocês, não esqueça de deixar o like. Às vezes a pessoa entra aqui e esquece, né? Entra para observar e esquece de deixar o like. E se vocês conhecem alguém que poderia gostar e necessita receber essas informações, compartilhe o vídeo. É a hora de você compartilhar o vídeo. O importante para mim é que ajudar o maior número de pessoas a serem mais saudáveis. É isso que nós queremos aqui no canal. Fazer com que você se sinta mais saudável, que você tenha a sua saúde de maneira mais saudável. É isso que a gente está querendo aqui no canal. Apoia a função cognitiva. O café tem sido mostrado para aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro, apoiando a função cognitiva. O café e a cafeína têm sido estudados para tratamentos naturais para o Alzheimer, bem como outras condições neurológicas, né? As demências, os AVCs, tá? Mas ainda não há comprovação total, ainda está sendo estudado. O estudo em animais realizado na Florida Alzheimer Disease Research Center, receberam cafeína em sua água potável desde a idade adulta até a idade mais avançada e mostraram proteção contra o prejuízo de memória e níveis cerebrais mais baixos na proteína normal. Então, isso é uma pesquisa, eu estive lendo sobre ela com mais calma, isso foi uma pesquisa de mais de 40 anos. E nós sabemos que existem vários tipos de café. Aí a pesquisa não mostra para a gente qual foi o tipo de café que foi usado. Não diz a pesquisa. Esse é o problema. Prevenção contra a diabetes. Beber café 5 ou 6 xícaras por dia, aí já vem superdosagem, tá? 5 ou 6 xícaras, vocês vão ver no final, quando eu falar, é superdosagem. Poderia reduzir o risco da diabetes tipo 2, mas vai causar outra coisa, vocês vão ver depois no final. Mas ainda menos pode ser benéfico, ainda menos, se você diminuir a quantidade, tá? Cafeína para mim tem efeito nocivo, labirintite e enjoo. É a cafeína. Uma grande revisão de 18 estudos publicados no Archives of Internal Medicine mostrou que cada xícara de café consumida estava ligada a um risco 7% menor de desenvolver diabetes tipo 2. Um outro benefício agora. Auxilia na saúde cardíaca. Depende da quantidade também, né? A cafeína pode acelerar os batimentos cardíacos, aumentando a pressão arterial. O consumo habitual de café, em estudos epidemiológicos, está associado à redução da mortalidade, tanto para todas as causas quanto aos óbitos cardiovasculares. Eu já acho a pesquisa meio furada, pelo seguinte. Conheço várias pessoas que tiveram infarto no miocárdio e eram consumidores excessivamente de café. Então tem pesquisas que são furadas. Foi aquilo que eu falei lá no início para vocês hoje. Tem pesquisas que empresas que bancam as pesquisas e, na verdade, se mascaram o resultado. Ele não vai dizer para você que é ruim. Ele vai dizer sempre que é a melhor coisa do mundo. Então essas mascaradas que são colocadas nas pesquisas acabam enganando a quem? Nós. E ele vai vender mais, você vai consumir mais e você vai dizer, mas por que aconteceu isso? Aí você vai culpar outra coisa. A ingestão de café está associada a um menor risco de insuficiência cardíaca e derrame, que é o AVC. Surpreendentemente, o café também está mesmo ligado a um risco reduzido na arritmia cardíaca. Depende da quantidade que se consome.
Outro benefício dito: acelera a queima de gordura corporal. Pesquisas mostram que ele pode ajudar a aumentar a queima de gordura devido à cafeína. Por que a cafeína? A cafeína acelera o metabolismo. E acelerando o metabolismo, o que acontece? Você não dorme bem, você vai queimar gordura, entre aspas, que não chega nem a 0,5%, isso é outro papo também. E o metabolismo aumenta e perda de peso. Por causa, não é do café, é do composto cafeína, o ácido cafeínico. De acordo com o estudo no Annals Nutrition and Metabolism, a cafeína foi capaz de aumentar o metabolismo em média 7% de 3 horas após o consumo. Estamos falando em uma xícara, não é para ficar tomando uma garrafa. Né, Cérlica? O lado ruim do café. Vou ler alguns aqui, depois vou voltar para cá. Vamos lá. O lado ruim do café. Diz o ditado que a diferença entre veneno e remédio é a dosagem. Essa frase é perfeita. A quantidade que você consome. Pessoas que ingerem mais de 5 xícaras de café por dia, ou seja, entre 500 e 600 ml, podem sentir efeitos adversos no consumo dessa bebida. Entre eles destacam a dor de cabeça, a insônia, o nervosismo, a agitação, a irritabilidade, dores estomacais, pelo aumento do suco gástrico necessário para digerir, o café, batimentos cardíacos acelerados e tremores musculares. Inclusive, esse aumento do suco gástrico pode produzir úlcera estomacal no consumo excessivo de café. Pessoas que não costumam ingerir café com frequência podem sentir os efeitos negativos mesmo em baixa dosagem. Para alguns indivíduos, uma xícara de café ou chá pode ser suficiente para uma noite com insônia ou agitação. Fatores como peso corporal, idade, uso de medicamentos e problemas de saúde, como transtorno de ansiedade, podem ser ampliados como um dos efeitos colaterais. Por aumentar o ritmo cardíaco, seu consumo deve ser moderado por indivíduos com hipertensão arterial, doença coronariana e arritmia cardíaca. Olha só, que fala-se bem, mas aqui está dando o efeito contrário. A inibição dos receptores de adenosina, chamada de adenosina trifosfato, não traz apenas efeitos positivos. A adenosina é muito importante para o sono profundo. E o que a cafeína faz? Bloqueia. A cafeína vai bloquear esse problema. Raquel está falando aqui. Pesquisas furadas e com outros objetivos, ou os objetos, né? Nós, brasileiros, precisamos estar sempre atentos. Sim, várias pesquisas. Inclusive pesquisas do que está se falando hoje no final do ano, que vocês sabem o que é, não vou entrar aqui no papo. Célica está dizendo aqui, eu fico hiperativa com café. Não dá mesmo, por menor que seja, para mim, é um veneno. Faria a mesma frase para mim, tá, Célica? Para mim é um veneno também. Café para mim é um veneno. Pode causar estimulando as demais partes do corpo, queimar suas glândulas suprarrenais e realmente ser tributante. Pode levar a dor de cabeça, como eu falei, ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração. Para quem é aluno é péssimo. Fadiga, problemas digestivos causando úlcera estomacal. Mudança no apetite. Tem gente que em vez de comer, ela vai tomar café. Problemas digestivos podem acontecer. Náuseas, vômitos, diarreia são alguns dos efeitos colaterais associados ao consumo de café. Isso se deve ao efeito laxante do café, que é causado pela liberação de gastrina, que aumenta o suco gástrico, um tipo de hormônio que estimula o movimento do trato digestivo. Mudanças de humor e ansiedade. Como a cafeína aumenta o estado de alerta e desencadeia a liberação de adrenalina, pode piorar os sentimentos de ansiedade e nervosismo.
Então, quem está com alterações emocionais, tenha problemas emocionais, café não. Vou repetir, café não vai aumentar o processo de ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade, falta de ar e outros sintomas apresentados para quem tem alterações emocionais. Rico em calorias. Olha lá, hoje falaram que ele ia diminuir o peso corporal, mas ele tem muita caloria. Quer dizer, olha as informações aí trocadas. Café é ruim para a perda de peso? Embora existem muitos benefícios do café preto, quando se trata na perda de peso e queima de gordura, empilhar o creme e o açúcar pode fazer com que as calorias extras se acumulem. Café é para tomar puro, não é para botar açúcar. É isso que ele quer dizer aqui. Acaba por dificultar completamente a perda de peso. Tem gente que mistura, bota um monte de coisa, mete folhas que às vezes podem comprometer, enche de açúcar, não toma café, toma açúcar com café e não café com açúcar. Problemas para algumas pessoas. O café prejudica seu crescimento? Embora não haja evidências que mostrem que o café pode causar problemas como hiperatividade e insônia. Na verdade, é o crescimento cerebral. Então, pessoal, novamente aqui eu converso com vocês. Se as informações aqui que foram passadas para vocês estão sendo úteis, tá? Não esqueça de deixar o like. O like é importante para a gente. E se vocês conhecem alguém que poderia gostar e necessite de receber essas informações, compartilhe esse vídeo.